Neste vídeo nós vamos estudar o container vector da biblioteca STL. A gente já fez no vídeo anterior de programação genérica um pequeno exemplo do que seria a implementação de uma classe vector, vetor de qualquer coisa utilizando templates. Como eu falei no vídeo anterior, essa classe já vem implementada de fábrica. Ela é o mais clássico dos containers STL, o tipo vector. O vector, ele se baseia no array. Então, internamente, da mesma forma que a gente quando criou o tipo vector, internamente a gente tinha um inteiro e um ponteiro para alguma coisa, é a mesma coisa. O vector é isso, é um container sequencial, ou seja, os elementos ficam um depois do outro, e que internamente, na sua implementação, ele é baseado em array. Diferentemente de um array, ele já inclui todos os métodos, todas as estruturas para mudar dinamicamente de tamanho. O container já faz as adaptações necessárias para realocar a memória. Como o vector é baseado num array, e o array tem todos os elementos um depois do outro, então o vector permite que a gente acesse os elementos através do operador de subscrito, o colchete, e não exclusivamente através dos iteradores. Os iteradores funcionam para vector normalmente, mas, além dos iteradores, a gente pode acessar os elementos utilizando os colchetes, que são a forma clássica dos arrays. Então, vector tem duas formas de você acessar o elemento: iterador e colchete. Isto não é verdade para boa parte dos outros containers que a gente vai ver. Por isso que é interessante que, mesmo utilizando vector, na medida do possível, a gente use o iterador. Porque se de repente a gente decidir trocar de container, não quero usar mais vector, agora eu quero usar uma lista por uma razão qualquer. Se você utilizou iteradores, é só você trocar lá a declaração de vector para lista, tudo continua funcionando. Mas se você estiver utilizando colchete, aí só vai funcionar com vector. Internamente, os vectors utilizam um array alocado dinamicamente para armazenar seus elementos. A gente viu que array, quando a gente precisa aumentar o tamanho do array, a gente tem que fazer aquela operação custosa de alocar uma nova área de memória, copiar todos os elementos para a nova área e desalocar a área antiga. Para tentar melhorar a eficiência, quem implementou a biblioteca STL decidiu não realocar a cada vez. Como é que isso é feito? Se o array que está por trás, que está por baixo do vector, que tem, por exemplo, 4 elementos, e você pede para aumentar o tamanho do vector para 5. O array não cabe mais, ele só tem 4, eu precisaria realocar. Normalmente a gente procuraria uma nova área de memória onde coubesse 5 elementos, copiaria os 4 da área atual para a próxima área e tudo ok. No vector, quando o array que está por baixo do vector não tem mais espaço suficiente e ele precisa realocar, ele sempre dobra de tamanho. Então, se ele tinha 4 elementos e você pediu espaço para mais um, para 5, ele não vai alocar uma área de memória para caber só 5. Vai alocar uma área de memória para caber 8. É o dobro de 4. O ponteiro vai passar a apontar para uma área de memória onde cabe 8, da qual apenas os 5 primeiros serão utilizados. Os 3 últimos ficam vagos lá, contendo lixo, mas já estão reservados para o array. Então, se eu mandar acrescentar o 5º elemento, ele está lá. Se eu mandar acrescentar o 6º, o 7º e o 8º, eu posso simplesmente mudar logicamente lá o tamanho do vector, dizer que ele passou de 5 para 6, para 7, para 8. E utilizar as áreas de memórias que já estão alocadas e que estavam meio que de reserva lá. Eu não preciso realocar a cada vez. Eu só realoco de tempos em tempos. Aqui está um exemplo gráfico de como isso acontece. Você tem o vetor aqui. O vetor internamente é representado por um ponteiro e por um inteiro que contém o tamanho do vetor. Começa com 0, em seguida eu dou um pushback, a gente já vai ver que essa instrução vai inserir um elemento no fim do vetor, pushback 0.3. Aqui vai ter que ser alocada uma área de memória para caber 0.3. E o ponteiro passa a apontar para essa área e o tamanho do vetor fica de 1. Em seguida eu dou um novo pushback, pushback 0.4. Não tem espaço, então eu vou ter de realocar esta área de memória. Eu dobro o tamanho da área, mas aqui dobrar vai exatamente para o tamanho necessário. Ele passa de 1 para 2. Pego todos os elementos que estavam na área de memória antiga para cá, copio e no último elemento insiro o 0,4 que eu mandei colocar. Aí depois eu dou um pushback 0,5. Não cabe. Só que aqui a gente já vai notar a diferença. Eu tinha uma área com 2 elementos. Na hora que eu dei um pushback, ela alocou uma área de memória para 4 elementos, o dobro de 2. Os 2 que já estavam eu copiei para cá.
O novo elemento 0,5 coloquei na última posição lógica, não é a última posição física, ele veio para depois do 0,4, mas sobrou uma posição aqui, ó, que já está alocada para a utilização desse vector, ou seja, internamente o vector vai ter que guardar, além do tamanho dele, o tamanho lógico, digamos assim, o que a gente chama a capacidade dele. Ele vai dizer que está com 3 elementos, mas cabe até 4 no presente momento. Aí eu dou um outro pushback, 0,6, aí não precisa alocar nada, é só colocar o 0,6 aqui e mudar o tamanho lógico do vetor para 4. Neste momento, o tamanho lógico é o size dele. E o tamanho físico dele, a capacidade dele, coincidem. 4 é a capacidade e o tamanho lógico são 4. Aí dou um novo pushback, por exemplo, pushback 0,7. Eu tenho 4 elementos, vou dobrar a capacidade. Vou alocar uma área de memória contendo 8 elementos. Os 4 elementos que já estão aqui eu copio, desaloco essa área antiga, que ela não é mais necessária, e acrescento o novo elemento 0,7. Ficou com mais 3 espaços vagos aqui. Então, este vetor, no momento, tem um tamanho de 5 e uma capacidade de 8. Em razão dessa forma particular de alocar memória, os vetores consomem mais memória do que os arrays correspondentes. Em compensação, eles são bem mais rápidos porque não precisam realocar toda hora. Isso faz com que os vetores sejam bastante eficientes se você fizer operações para adicionar ou remover elementos no final. Aqui, por exemplo, os próximos 3 elementos, adicionar vai ser muito simples, não precisa realocar, então ele é muito eficiente quando você insere elementos no fim. Quando você remove elementos, o vector, o que é que ele faz quando você remove um elemento? Ele não desaloca nada. Se você tirar o 0,7 aqui, ele simplesmente muda o tamanho aqui para 4 e pronto. Se tirar o 0,6, nunca vai encolher essa área de memória aqui. Então isso traz eficiência, traz rapidez à custa de um pouco de aumento de gasto de memória. Essa eficiência só aparece se você fizer operações no fim do vetor, inserção ou remoção no fim. Se você tentar remover ou inserir um elemento do início ou do meio, aí não tem jeito. Aí tem de alocar uma nova área de memória e mover todo mundo. Então, provavelmente, se você precisa frequentemente ficar fazendo inserções ou remoções de elementos no meio, provavelmente o vector não seja o container mais indicado. Você terá de utilizar alguns dos outros. O container vector possui vários métodos de consulta ou de acesso aos seus elementos e suas informações. Vários desses métodos são comuns a todos os outros containers, ou seja, você vai encontrar naqueles outros containers um método com o mesmo nome que tem a mesma função. Os métodos frequentemente utilizados são o size, que retorna o tamanho lógico, esse existe em todos os containers, e o capacity, que retorna a capacidade. Esse só existe no vector. A gente tem a função resize, você passa como parâmetro o novo tamanho que você deseja para o vetor. Então, se ele tinha 4 elementos, eu quero que ele passe até 6, eu dou resize 6. No caso, vai ser alterado apenas o tamanho lógico. Se for necessário, ou seja, a capacidade não for suficiente, aí vai ser feita uma realocação. Você também pode dar resize n valor. Aí, se forem criados novos elementos, esses novos elementos serão inicializados com este valor. Você tem o reserve. O reserve altera a capacidade, não mexe no tamanho. Então, se a capacidade for inferior ao que você deseja, ele realoca para passar a ter mais memória. Se a capacidade já for maior ou igual ao que você deseja, o reserve não faz nada. Empty retorna um booleano, true ou false, se o container está vazio ou não. Isso aqui também a gente encontra em todos os containers. E aqui 2 operadores de desreferenciação, de acesso ao container, que só existe no vector e em poucos outros containers, que são aqueles que permitem acesso indexado. O colchete, alguma coisa índice i, é igual ao colchete do array, retorna o elemento sem fazer checagem de índice. A biblioteca STL definiu uma nova forma de fazer esse acesso utilizando o operador et. Então, em vez de fazer v índice i, você faz v.eti. Qual é a diferença? eti checa o índice. Se o índice for inválido, ele encerra a execução do programa e emite uma mensagem de erro apropriada esclarecendo qual é o problema. O operator colchete passa adiante, o que pode dar resultados imprevisíveis.
Normalmente se aconselha que use o ETI, que é mais seguro, a não ser que você esteja desenvolvendo um programa com requisitos muito sérios de tempo de execução, porque o operator colchete economiza alguns nanosegundos para não fazer esse if que o ETI faz. Front e back também são dois operadores de referenciação. Front retorna o primeiro elemento e back retorna o último. Eles retornam, não excluem. Pushback insere um elemento no final do vetor, então você passa o valor, ele cria um novo elemento com esse valor, e popback exclui o último elemento do container. Swap troca o conteúdo de dois vectores, você pode chamar a.swapb ou swap a,b. De qualquer forma, os conteúdos dos vetores A e B serão permutados. E clear limpa o container, também existem em praticamente todos os containers. Existem outros métodos que são possíveis, que existem para vector, mas que de preferência não devem ser utilizados. Isso porque eles fazem operação que não são no fim do vector e, consequentemente, requerem alocação de memória. É o método para inserir em uma posição qualquer e apagar em uma posição qualquer. No insert você passa um iterator que aponta para a posição na frente da qual ele deve inserir esse novo valor. E o erase você passa o iterator que aponta para o elemento que deve ser excluído. Você também pode apagar uma faixa. Então você passa dois iterators, iterator 1 e iterator 2, ele vai excluir tudo, de iterator 1 até antes de iterator 2. Uma observação importante é que esse containers vectors, você combinar insert e erase com begin e end, muito provavelmente você está cometendo um equívoco de programação. Ou existe uma função mais otimizada para fazer o que você quer, ou então você deve considerar a possibilidade de utilizar outro container. Por exemplo, você mandar inserir no início. É ineficiente com vector, porque envolve realocação. Seria interessante procurar um container que tivesse a operação push front, que são os containers de deck list, que a gente já vai ver, que são mais otimizados para aplicações onde você precisa frequentemente inserir no início. Inserir no fim, você deveria utilizar o método que já existe na classe Vega, que é o pushback, que é otimizado para fazer isso que você deseja. Erase do begin é tão ineficiente quanto insert do begin. Você deveria procurar um container que lide bem com inserções no início e que, consequentemente, tenha a função pop front. Inserir no fim, você deveria utilizar a função popback, que já existe na classe vetor. Vamos ver alguns exemplos de utilização da classe STL Vector que estão disponíveis no Cigará. No primeiro exemplo, a gente vai usar o vector de uma forma muito parecida de como a gente utilizava os arrays, ou seja, acessando com índice. Sempre que você precisa utilizar um vector, você tem que dar o include vector correspondente. Aqui eu criei a variável meu vector do tipo vetor de inteiros e já dei um tamanho inicial para ela. Ela vai começar com 3 elementos, todos esses elementos vazios. Aqui a variável auxiliar aí que eu vou usar para percorrer o vetor, aqui a gente não está usando iterators, então eu tenho que criar um inteiro. Aqui é só para demonstrar como é que se usa o método empty. Se o vetor estiver vazio, eu imprimo uma coisa, se não estiver, eu imprimo outra. No caso, ele tem 3 elementos, deve imprimir que o vetor já tem 3 elementos. Depois eu vou atribuir valor aos 3 elementos do meu vetor. O elemento et0 recebe o valor 7, o et1 recebe o valor 11 e o et2 recebe o 2006. Aqui eu estou utilizando o et em vez de utilizar colchete, porque é mais seguro. Depois eu vou imprimir os 3 elementos. Aqui eu vou utilizar colchete. Teria sido melhor utilizar o et, mas aqui é só para demonstrar que ambas as formas de desreferenciação de um elemento são possíveis. E de 0 até o size do vetor. Aqui tem uma pequena conversãozinha de tipo que eu fiz, só para evitar que o compilador emita uma advertência, porque I é uma variável do tipo inteira e o size de um vetor é uma variável do tipo unsigned int, inteiro sem sinal. Se você não colocar esse int aqui, ele vai emitir uma advertênciazinha que você está comparando duas coisas de tipo diferente. Um inteiro com sinal comparado com um inteiro sem sinal, o que normalmente não é uma boa técnica de programação. Esse int aqui informa o compilador que eu estou ciente dessa situação e que eu quero que compare I com o size do vetor convertido para inteiro, só para evitar
essa advertência. Se não tivesse colocado isso aqui, funcionaria do mesmo jeito. Depois eu dou um popback para eliminar o último elemento. Quem deve sair? Esse 2006. Fiz um novo for de 0 a size, deve imprimir só 7 e 11. E finalmente tentei acessar um elemento que não existe. Se eu mandar imprimir o elemento índice 3, ele vai fazer alguma coisa indevida aqui, quando o certo seria dar um erro de execução, que é o que vai acontecer quando eu acessar com ele. Vamos ver esse programa em execução. Quando eu executo o programa, primeiro eu tenho a mensagem indicativa de que o vetor tem elementos. Por quê? Porque o método empty retornou falso. Em seguida, eu mando imprimir os 3 elementos do vetor, 7, 11 e 2006. Dei um popback, então ficou só 7 e 11. Depois eu vou fazer os acessos indevidos. Eu mando imprimir os elementos 0, 1 e 2. Na hora que eu estou fazendo o acesso com colchete, a execução do programa não detectou o meu erro e imprimiu esse valor aqui, que na realidade é lixo. Por coincidência, ficou igual a 2006, porque aquela posição de memória onde existia esse elemento ainda não foi utilizada por outra coisa, então ela guarda o valor anterior que ela tinha, mas esse valor não é mais válido. Mas aqui vocês veem o perigo de utilizar o colchete. Ele imprimiu um valor que parece válido. Você pode imaginar que o seu vetor continua com tamanho 3, mas na realidade foi porque foi um acesso indevido. Já quando eu mando imprimir utilizando et, ele imprimiu o 7 e o 11 normalmente, e depois eu tenho uma mensagem de erro, indicando que é um erro do tipo out of range, fora de faixa, um acesso indevido, porque o índice é 2, o vetor do tamanho é 2, só poderia ter índice até. No segundo exemplo, eu vou continuar trabalhando com o vetor dos tipos fundamentais da linguagem C++, ou seja, um vetor de inteiros. A diferença é que agora eu vou fazer o percurso, o acesso aos elementos desse container utilizando o iterador e variáveis automáticas de percurso. Então, criei o vetor de 3 elementos, atribuí os valores 7, 11 e 2006, e agora eu vou percorrer o container para imprimir todos os 3 elementos. Então eu fiz o iterator J ser inicializado com begin, a cada vez incremento o valor do iterator e faço isso enquanto J não for igual a end. Dentro do laço do for, eu vou fazer cout o elemento para onde J aponta. Isso deve imprimir 7, 11 e 2006. Em seguida, eu também fiz aqui neste programa a utilização dos métodos insert e erase. É importante sempre relembrar que essa operação é ineficiente com vector. Eu estou fazendo aqui porque a gente ainda não viu outros containers, então para mostrar o uso do método, a gente vai fazer aqui, mesmo tendo consciência de que esse método normalmente não é indicado para esse tipo de container. Então eu tenho 3 elementos, 7, 11 e 2006. Suponho que eu queira inserir um novo elemento aqui na frente de 11. Para isso eu preciso de um iterador que aponte para o elemento na frente do qual o novo elemento vai ser inserido. Então, o iterador que aponta para 11, para que o novo elemento, que vai ser um 55, entre aqui na frente. Aqui a gente vai utilizar o fato que os iteradores pavector aceitam aritmética igual a aritmética de ponteiros. Então, você pode ter um iterador e somar com 1, com 2, com 3, com 4. Isso vem do fato do vector ser baseado num array, então é fácil você adicionar um offset, um deslocamento a um ponteiro. Então, o iterador que aponta para 11 é o iterador que aponta para 7, begin, somado com 1. Então, eu chamei a função insert, passando como posição de inserção, meu vetor.begin mais 1. E insira na frente disso 55. Agora, eu vou imprimir de novo os 4 elementos. Aqui, diferentemente daqui, que eu fiz um for utilizando o iterador, aqui eu fiz um for automático. Para uma variável automática i, que vai percorrer todos os elementos, ou seja, i vai ser um inteiro, porque o meu container é um inteiro, faça i, 2 pontos, varrer todo o meu vetor. Então, a variável i inteiro vai assumir todos os valores do container. E dentro do laço, o que eu faço é só imprimir o valor de i. Isso deve imprimir 7, 55, 11, 2006. Em seguida, eu vou remover o terceiro elemento, que é o 11. Novamente, para utilizar o erase, eu preciso de um iterador que aponte para o elemento que eu quero inserir. No caso, o iterador, meu vetor.begin,
mais 2. Eu dou um erase e mando imprimir novamente usando a variável automática Alt I espaço. Ao final, eu limpo todo o meu vetor utilizando um clear. Vamos ver como é que isso fica em execução. Aí está os resultados conforme esperado. No terceiro exemplo, eu resolvi demonstrar a utilização dos containers para armazenar objetos de uma classe desenvolvida por você, não de objetos de tipo fundamentais da linguagem. A classe que eu vou usar como exemplo, a classe pessoa, ela é muito simples, é só para fins didáticos. Representa uma pessoa apenas pelo nome, que é o string, e pela idade, que é um inteiro. O que ela tem são coisas elementares, um construtor default, que inicializa o nome vazio e idade negativa. Como é uma função muito simples e pequena, eu declarei ela como inline, aqui na própria declaração da classe. A mesma coisa para o construtor que recebe dois parâmetros, o nome que você deseja e a idade que você deseja, e apenas inicializa os dados privados com esses valores que você passou como parâmetro. E a outra coisa que tem na classe são funções de consulta, para a gente ter acesso em leitura ao nome através da função getNome e a idade através da função getIdade. Cada uma delas apenas retorna o parâmetro correspondente. Vale a pena mencionar que para getNome, que retorna um string, para evitar de fazer uma cópia da string cada vez que você usa a função de consulta, então eu não retorno a string por cópia, retorno por referência, ou seja, ela retorna o endereço do próprio dado privado da classe. Como eu não quero que ele seja alterado, então isso vai ser uma referência constante. No programa principal, eu criei o vetor que tem inicialmente 4 pessoas e um iterador ITR para poder percorrer. Depois eu vou atribuir valores aos elementos 0, 1, 2 e 3 desse vetor. Aqui a gente fica com um pequeno problema. Se eu comparar com o caso anterior de inteiros, eu para atribuir o elemento 0, eu usava uma constante inteira, já que a linguagem C++ tem formas de você escrever um valor inteiro constante. A mesma coisa eu não posso fazer com pessoas. Pessoas é um tipo que eu criei, não tem como eu escrever uma constante do tipo pessoa. Mas o que eu posso fazer é criar uma variável sem nome do tipo pessoa e atribuir esta variável sem nome ao elemento índice 0. Eu fiz isso usando o construtor da classe pessoa, então criei uma pessoa sem nome cujo nome é João e a idade é 25 e atribuí esta pessoa sem nome ao elemento índice 0 do VP. Aqui vai ser utilizado o operador de atribuição por movimento e essa variável sem nome vai ser movida para VP índice 0. Mesma coisa para índice 1, índice 2 e índice 3. Em seguida, eu vou simplesmente acessar cada elemento e imprimir. Fiz um ITR de begin a end. Aí, para imprimir o nome, eu uso o getNome do objeto para o qual o ITR aponta, ou seja, ITR seta getNome. E a idade, ITR getIdade. Vamos ver este programa em execução. Então, a gente tem aqui o resultado. Foi impresso João com idade 25, Maria com idade 32, Carla com idade 4 e Abel com idade 30 anos.